Exemplo 2. Pesquise as raízes racionais da equação p de x igual a 3x na 3 mais 2x² menos 7x mais 2 igual a 0. Bom, pessoal, algumas observações sobre a pesquisa das raízes racionais é que nem todo número p sobre q obtido é raiz da equação. Nós vimos no exemplo anterior que nós testamos vários valores p sobre q e não zeraram a equação. Então, como eu já havia dito, são as possíveis raízes de uma equação, ok? Outra coisa importante é que essa pesquisa das raízes racionais só pode ser feita, pessoal, quando todos os coeficientes da equação forem inteiros, né? Então, neste caso aqui nós temos todos os coeficientes inteiros. Muito bem, então vamos novamente lá fazer a pesquisa das raízes, começando pelo p, que são os divisores do termo independente. Quais são os números que dividem 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2, ok? Quais são os números que dividem agora o coeficiente do termo de maior grau? No caso aqui é 3, então os divisores de 3 é mais ou menos 1 e mais ou menos 3. E agora vamos escrever p sobre q, que é as raízes racionais. 1 por 1, então vai dar, vamos fazer assim, mais ou menos 1. 1 por 3, então vai ser mais ou menos 1/3. 2 dividido por 1, então vai ser mais ou menos 2. E 2 dividido por 3, que vai ser mais ou menos 2/3. Então nós temos aqui, pessoal, 8 possíveis raízes para esta equação do grau 3 aqui. Eu vou dar uma diquinha para vocês também que é muito importante, olha só, prestem bem atenção nessa dica. Se você somar os coeficientes da equação, ok? E o resultado for 0, então 1 é raiz da equação, ok? Nesse caso nós temos 3 mais 2, 5, menos 7 com mais 2 dá menos 5, que é 0. Ou seja, eu já vou direto no 1 positivo, que é a raiz desta equação. Querem ver? Se eu calcular, então, a p de 1, nós vamos ter 3 vezes 1 na 3, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1 mais 2. Ou seja, 1 na 3 é 1, vezes 3 é 3, 1 ao quadrado é 1, vezes 2 é 2, menos 7 vezes 1 é menos 7, mais 2. Então tá aí, pessoal, 3 mais 2, 5, menos 7 menos 2, mais 2, 0. Tá? Isso é igual a 0. Muito bem, então descobrimos que 1 é a raiz dessa equação polinomial. Professor, mas eu posso continuar procurando as outras raízes aqui nesse conjunto aqui? Pode. Pode ser que você encontre, pode ser que não encontre. Tá? E você pode perder muito tempo. O que nós temos que entender é o seguinte: depois que nós descobrimos a primeira raiz e este polinômio aqui, como ele tem grau 3, então sabendo uma raiz a gente usa Ruffini e chega numa equação de segundo grau que a gente consegue resolver, ok? Então não perde tempo. Vamos colocar a raiz que nós descobrimos aqui, que é o 1, né? Vamos colocar os coeficientes agora do polinômio, ok? Vamos tracejar aqui, baixa o 3, 1 vezes 3, 3, com aquele 2, 5, 1 vezes 5, 5, com aquele menos 7, menos 2, 1 vezes menos 2 dá menos 2, com aquele 2 dá 0. Então nós encontramos aqui agora, gente, termo independente, x e x ao quadrado, a equação 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0. Ok? Agora basta a gente resolver essa equação aqui para descobrir as outras duas raízes, né? Supondo então que a primeira raiz que nós encontramos, x1, é 1, vamos encontrar agora x2 e x3, certo? Então vamos fazer o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b a gente sabe que é 5, então fica 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 2. Este delta aqui nós vamos ter 25, mais 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Ou seja, esse delta aqui é 49, ok? Agora vamos aplicar na fórmula de Bhaskara
menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Nós teremos que o b é 5, então vai ficar menos 5 mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 49, então a raiz é 7, sobre 2 vezes o a é 3, então nós teremos 6. Vamos encontrar aqui x2 e vamos encontrar x3, ok? Então nós teremos aqui menos 5 mais 7 vai dar 2, e 2 sobre 6 é 1/3. Menos 5 com menos 7 vai dar menos 12, e menos 12 sobre 6 é menos 2. Certo, pessoal? Então está aqui as outras duas raízes. Agora, vamos voltar lá para o conjunto das possíveis raízes. 1/3, ó, 1/3 positivo está aqui, perfeito, e menos 2 está aqui também, ó, tá? Então, percebam que as 3 raízes deste polinômio aqui, ó, estavam nessa pesquisa que a gente fez. Só que, como eu falei para vocês, vocês têm que ir testando um por um, e isso perde muito tempo. Então, quando a gente descobre a primeira raiz, aplica no Ruffini, reduz o grau, calcula a Bhaskara e descobre as outras duas. Fechou o pastelzinho, pessoal? Muito bem, bora para mais um exemplo.